As ondas batiam com força nas bases dos penhascos de Moher, na costa ocidental da Irlanda, criando uma sinfonia ensurdecedora que acompanhava o vento cortante do Atlântico. Do alto, uma multidão de turistas observava, alguns com curiosidade e outros com nervosismo, para um ponto à distância onde um homem, preso em uma saliência de outro penhasco, a vários metros da borda, agitava os braços com desespero e gritava, mas seus gritos se perdiam no rugido do oceano. Mas entre a multidão, havia alguém que ninguém parecia notar, uma bela jovem de aparência desleixada e andar silencioso que se movia entre as sombras e os murmúrios. É na beira dos abismos que descobrimos quem somos, e muitas vezes a mão que nos segura é a de alguém que já aprendeu a enfrentar as quedas. Elizabeth Montano Lopes, apesar de sua roupa surrada e desgastada, tinha uma beleza que parecia brilhar através da poeira e da sal que cobriam seu rosto. Seus cabelos em cachos dourados caíam desordenadamente até seus quadris, emoldurando olhos intensos e misteriosos que pareciam capturar tudo o que ela olhava. Ninguém sabia de onde ela havia surgido, mas lá estava, observando a cena com uma vivacidade que não compartilhava com os outros espectadores, enquanto em sua mente cruzava um monólogo interior. Minha força não nasce do que possuo, mas do que não temo perder. Do topo do penhasco, Elizabeth distinguiu a figura daquele homem preso em uma estreita saliência, alto, vestido com roupas de excursionista de alta gama, mas evidentemente fora de seu ambiente. Os murmúrios ao redor falavam que ele havia escorregado ao tentar se aproximar demais da borda para tirar uma foto e caído naquela cornija, um ponto perigosamente inacessível. Alguns turistas sussurravam que ele era Sean Fitzgerald O'Sullivan, um milionário recém-chegado de Dublin, enquanto outros discutiam que a cornija, além de estreita e escorregadia, parecia instável, tanto que um ancoramento seguro seria difícil. Além disso, sua localização estava em uma curva convexa do penhasco, complicando ainda mais o acesso de cima e tornando qualquer tentativa de resgate com cordas arriscada para a vida dos socorristas. Elizabeth não disse nada, mas em seu olhar refletia uma compreensão mais aguçada da situação. Ao contrário daqueles ao seu redor, que pareciam fascinados pelo drama à distância segura, ela captou o pânico crescente nos gestos de Sean e o risco evidente de que a cornija cederia a qualquer momento. É na beira, onde o seguro termina e o incerto começa, que descobrimos o que realmente nos sustenta. Sem pensar duas vezes e aproveitando que todos os presentes estavam absortos no espetáculo, ela se deslizou até a área de parapentes alugados que estavam alinhados e prontos para os turistas. Mas Elizabeth não era uma visitante qualquer e muito menos alguém que se detivesse para pedir permissão. Sua mente trabalhava rápido, cada detalhe da cena em sua cabeça. Suas mãos se moviam com destreza ao desenrolar um dos parapentes, enquanto o burburinho e a fascinação da multidão lhe proporcionavam a distração perfeita. Ajustou o arnês em seus ombros e regulou as cordas, seus dedos movendo-se com a precisão de alguém que, apesar de suas roupas velhas, sabia exatamente o que estava fazendo. Quem se apega ao que é seguro nunca verá além do que conhece. A verdadeira liberdade habita em quem não tem medo de pular quando outros só observam. Com um último olhar para a multidão, ela se lançou da borda. O parapente se abriu no ar, recebendo o vento de frente e a elevando suavemente. Um murmúrio de espanto percorreu a multidão quando perceberam a silhueta da jovem se lançar do precipício, mas já era tarde para impedi-la. Elizabeth calculou seu voo, deixando-se levar pelas correntes de ar enquanto manobrava com facilidade. A proximidade com a borda dos penhascos fazia o vento ser turbulento, mas ela parecia conhecer cada curva, cada corrente que a impulsionava em direção ao homem preso na saliência. A verdadeira grandeza não é medida pelo que você alcança, mas pelo que está disposto a arriscar quando ninguém espera que você o faça. Quando finalmente chegou até ele, Elizabeth fez uma manobra precisa no parapente e pousou com elegância na estreita saliência do penhasco. Sean Fitzgerald O'Sullivan,
CEO de uma proeminente empresa de exploração de tecnologias marinhas em Dublin, olhou para ela com os olhos arregalados, sem acreditar no que estava vendo. Ele, acostumado a desafiar as profundezas do oceano a partir da segurança de seus laboratórios, jamais teria imaginado se ver preso em uma cornija à mercê do vento e das ondas, e muito menos que uma jovem desconhecida, desleixada mas determinada, seria sua inesperada salvadora. O destino tende pontes insuspeitas entre mundos que raramente se cruzam. Quem é você? Conseguiu perguntar, sua voz cheia de incredulidade, mas de súbita alegria. Elizabeth esboçou um sorriso irônico, tirando uma mecha de cabelo do rosto e avaliando-o de cima a baixo com um olhar curioso. Alguém que não quer ver um cadáver nos penhascos hoje, senhor milionário, disse com um tom ácido. Você quer sair daqui ou prefere ficar um pouco mais aproveitando a vista? Sean engoliu em seco, as mãos tremendo enquanto tentava manter o equilíbrio na rocha escorregadia. Sim, claro, quero sair daqui, mas como você pensa em fazer isso? Confie em mim, respondeu Elizabeth sem dar explicações. Vou te prender ao parapente, mas você precisa seguir cada instrução. Já voou alguma vez? Em parapente? Não, nunca. Perfeito, disse ela, contendo um sorriso. Então não vai tentar ajudar. Com precisão, Elizabeth prendeu o arnês extra ao redor do torso de Sean, revisando cada fivela com mãos firmes. Ele respirava agitadamente, seus olhos indo da saliência para os penhascos, com uma mistura de medo e desconcerto. Ela, ao ver seu estado, olhou-o nos olhos, tentando transmitir-lhe algo de calma. Escute, Sr. Fitzgerald O'Sullivan, disse, usando seu nome completo com uma formalidade que quase soava como brincadeira. Isso vai ser rápido. Você tem que confiar em mim. Não pense. Apenas salte quando eu mandar, entendido? Shanna sentiu sem palavras, olhando a determinação nos olhos de Elizabeth. Muito bem. 3, 2, 1. Ambos saltaram da cornija e o vento os envolveu em um redemoinho de ar frio. Elizabeth ajustou o parapente, manobrando com destreza para estabilizar o voo. Ao seu lado, Sean exclamou algo, sua voz entre espanto e tensão. Embora ela notasse que o medo inicial em seus gestos começava a ceder a uma espécie de emoção inesperada. Pouco a pouco, sua expressão rígida se transformou em um sorriso nervoso. Elizabeth o observou de soslaio, satisfeita ao ver que ele começava a relaxar e a desfrutar, mesmo que um pouco da experiência. A coragem nem sempre é a ausência de medo. Às vezes, é sorrir no meio dele. Conforme avançavam sobre o abismo, ele olhou para sua salvadora, ainda incrédulo com o que acabavam de fazer juntos. Não sei como você fez isso, disse Sean, recuperando o fôlego. Só sei que você é incrível. Quem é você realmente? Elizabeth apenas lançou-lhe um olhar divertido. A vagabunda que acabou de te salvar, milionário. Agora não se mova, ou isso vai acabar muito pior. Com cada manobra, Elizabeth controlava o parapente, fazendo a asa descer lentamente em direção ao ponto de partida. A multidão os via voltar com espanto, e assim que aterrissaram, estouraram em aplausos. Alguns turistas tentavam se aproximar, celulares em mãos, gravando cada segundo do resgate insólito. Elizabeth ajudou Sean a desabrochar o arnês, e ele, ainda cambaleante, segurou sua mão com um respeito que não havia demonstrado antes. Duas almas que se encontram no abismo retornam transformadas, cada uma sendo reflexo da outra no cruzamento do destino. Não tenho palavras para te agradecer. A voz de Sean soava genuína, uma humildade rara em alguém acostumado a receber ajuda sem pedi-la. Elizabeth deu de ombros, diminuindo sua façanha, enquanto devolvia o parapente ao responsável pelos equipamentos. Quando voltou ao seu lado, Sean tentou tocar seu braço, parando-a por um segundo. Vou te ver de novo? Perguntou, uma mistura de fascinação e curiosidade no olhar. Depende, respondeu Elizabeth com um sorriso travesso. Se aprender a não chegar tão perto da borda, talvez não precise que eu te salve outra vez. E com um último olhar de despedida,
Elizabeth se afastou pela multidão, seus cabelos dourados ao vento. Sean tentou segui-la com o ímpeto de quem não quer deixar escapar uma visão fugaz que promete permanecer em sua memória. Observava a figura da jovem vagabunda se afastar, seus cabelos dourados perdidos na brisa, enquanto lutava para se afastar da multidão que o cercava. No entanto, os socorristas, atentos ao seu estado, o interceptaram imediatamente, insistindo em monitorar seus sinais vitais. "Senhor, você não pode ir embora sem uma revisão", disseram-lhe com firmeza, segurando-lhe o braço. Sean olhava por cima dos ombros, resistindo a cada passo, com o olhar fixo na silhueta de Elizabeth, agora quase uma sombra à distância. A vida ainda é linda, apesar de todas as perdas ao longo do caminho, pensou internamente, enquanto parecia se resignar ao fato de que a vagabunda havia escapado para sempre de sua vida. Naquela mesma noite, enquanto o céu se tingia de tons roxos e as sombras começavam a envolver a cidade, Sean percorreu as ruas de Galway a bordo de seu Aston Martin DB11, um modelo clássico em verde britânico que se destacava na paisagem irlandesa. Cada esquina, cada rua e cada canto que percorria o mergulhava mais na obsessão de encontrá-la, de cruzar com aqueles olhos enigmáticos e profundos que o haviam visto além de sua fortuna e seu status. Mas o vazio persistia. Elizabeth não estava em nenhum lugar, e ele nem sequer sabia seu nome. Frustrado, finalmente estacionou o carro perto de uma taberna no centro da cidade e se aproximou de alguns transeuntes, tentando descrever aquela jovem de cabelo dourado e roupas desgastadas, mas todos o olhavam com confusão ou incredulidade. Ninguém havia visto alguém assim, ninguém sabia sobre ela. Sem rumo, Sean começou a caminhar, deixando seus passos errantes guiá-lo pela noite, buscando respostas no vento e nas sombras. Olhou para o céu estrelado e murmurou uma oração, quase uma súplica. Se algum dia o destino tiver compaixão daqueles que buscam mais além de si mesmos, permita que meus olhos a vejam mais uma vez. Enquanto andava perdido em seus pensamentos e nas emoções que o dia lhe deixara, percebeu uma antiga ponte de pedra atravessando o rio Corrib. Sua estrutura robusta e sombras profundas se misturavam com o brilho das lâmpadas de rua, e Sean, quase sem pensar, se dirigiu para lá. Se fosse ela, onde ela se abrigaria em uma noite como esta? Pensou, enquanto seu passo se tornava mais lento, mais contido. Aproximando-se silenciosamente sob a ponte, vislumbrou uma bela figura feminina sentada na escuridão, o cabelo bagunçado caindo em mechas douradas ao redor do rosto até a cintura. Elizabeth, embora longe de estar impecável, irradiava uma beleza inusitada. Recostada em um canto, parecia imersa em seus pensamentos, completamente alheia ao burburinho distante da cidade. Sean parou, a apenas alguns metros de distância, seu coração batendo forte enquanto segurava a respiração, consciente da intensidade daquele momento. Ela levantou o olhar lentamente, e seus olhos se encontraram mais uma vez, mas dessa vez em um silêncio profundo. Era uma conexão que transcendia as palavras, abraçando em um só instante o dia vivido e a certeza de que algo novo, inevitável, estava por começar. Duas almas não precisam falar para se entender. No silêncio, encontram o eco de seu próprio anseio. Sean deu um passo à frente, sua voz soando suave, mas segura. "Vim te dizer obrigado e perguntar seu nome." Elizabeth o observou atentamente com aquela serenidade misteriosa que parecia envolvê-la, e após uma breve pausa, seu belo e juvenil rosto se iluminou com um sorriso travesso. "Foi um prazer te ajudar. Não todo dia se vive a adrenalina de pegar emprestado um parapente para salvar um milionário preso em um desfiladeiro." Ambos riram juntos, o eco de sua risada se perdendo no murmúrio do rio e no vento noturno, como se fossem cúmplices de um segredo revelado apenas naquele canto da cidade. Existem encontros que quebram as barreiras do tempo e do lugar, onde a alma reconhece na outra o eco de sua própria jornada. Sean limpou a garganta olhando-a intensamente. "Como você se chama?" Ela o observou ainda divertida, mas cautelosa, e respondeu com uma firmeza inesperada.
Elizabeth Montano Lopes. Ele assentiu, pronunciando seu nome como se o estivesse memorizando, como se cada sílaba fosse um fio que os unia mais profundamente. Elizabeth, disse com um tom profundo e decidido, vim por você. Ela levantou uma sobrancelha entre desconcertada e curiosa. O que você está dizendo? Ei, eu não vou a lugar nenhum com um estranho. Sean manteve o olhar fixo nela, seus olhos revelando uma determinação inabalável. Venha comigo, vamos até o meu carro. Eu vou te tirar daqui. Elizabeth o olhou com uma mistura de desafio e curiosidade, seus lábios formando um sorriso suave, enquanto cruzava os braços. Me dê uma razão lógica para eu ir com um desconhecido, replicou, mantendo o olhar firme, como se ambos estivessem medindo o peso de suas palavras. Sem perder a calma, ele se aproximou um pouco mais e, com uma sabedoria que parecia ir além das palavras, respondeu. Deixe-me te salvar, Elizabeth. Eu não me opus a você me salvar hoje. Agora deixe-me te salvar. E, por favor, não se oponha. Siga-me. E não faça mais perguntas. Estendeu a mão para ela, seus olhares se encontrando com uma intensidade inegável. Após um instante de dúvida, Elizabeth se levantou, segurando sua mão, e juntos caminharam em silêncio até o carro, avançando para o mistério do que o destino lhes reservava. Existem encontros que não buscam respostas, apenas acompanham o silêncio daqueles que cruzaram um abismo. Sean dirigia o Aston Martin em silêncio, o murmúrio do motor acariciando a tranquilidade da noite. No banco do passageiro, a jovem Elizabeth olhava pela janela, as luzes de Galway refletindo em seus olhos e em sua expressão indecifrável. Apesar das circunstâncias, havia algo nela que não deixava de surpreendê-lo. Aquela serenidade que parecia vir de um lugar tão profundo quanto insondável. Em um momento de quietude, Sean quebrou o silêncio, deixando suas palavras flutuarem suavemente no ar entre eles. Às vezes o destino nos leva a abismos desconhecidos, só para que possamos ver quem somos quando estamos à beira, disse, com uma serenidade que refletia um aprendizado adquirido com o tempo. Talvez essa noite te leve a novos caminhos, mas você já trazia com você a coragem de quem não desiste. Elizabeth sorriu levemente, como se algo nas palavras dele a fizesse lembrar de si mesma. E você? Perguntou ela, olhando-o de lado. Já sabe quem você é estando à beira? Sean manteve os olhos na estrada e um sorriso sutil mostrava que talvez ele ainda não tivesse todas as respostas. Pouco depois, chegaram ao imponente hotel The Moher Sanctuary, que irradiava um brilho quente e contemporâneo, criando um contraste marcante com a vida à qual Elizabeth estava acostumada. Sem dizer uma palavra, Sean parou o carro, saiu e deu a volta até a porta do passageiro, que abriu com naturalidade. Esta noite você vai dormir na melhor suíte deste hotel, anunciou com simplicidade. Elizabeth, ainda surpresa, olhou para ele com os olhos semicerrados e seu tom recobrou a faísca de sempre. Você acha que o teto de uma suíte vai me fazer esquecer o céu que vi daquele parapente? Sean soltou uma risada sem conseguir esconder a admiração pela resposta dela, pelo seu espírito livre e pela resistência em não se deixar impressionar facilmente. Nesse instante, uma sabedoria universal parecia atingir a cena. Alguns corações encontram seu lar nos céus abertos, outros na elegância de um refúgio, mas ambos anseiam apenas pela liberdade de ser o que são. Imediatamente a equipe do hotel, vestida com trajes impecáveis, correu para atendê-los, embora alguns olhares se desviassem para a bela Elizabeth, observando sua aparência desleixada com uma curiosidade discreta. Ao perceber esses olhos julgadores, Elizabeth baixou os olhos, sentindo o peso dos olhares inquisitivos. Existem almas que, mesmo em trapos, carregam a dignidade como seu maior luxo. Por sua parte, Sean se virou para ela e lhe ofereceu um sorriso acolhedor. Não acho que me veem como boa companhia para um cliente importante, murmurou Elizabeth, com um sorriso quase de indiferença. Sean reagiu com um tom calmo e firme, dirigindo-se à equipe do hotel. O valor de um ser humano não está no tecido que cobre seu corpo, mas na força que envolve sua alma,
Garanto que ela veste uma dignidade que supera qualquer aparência. Elizabeth levantou o olhar surpresa. Sua expressão mudou de reserva para confiança, sentindo como as palavras dele desarmavam os olhares preconceituosos ao redor. Depois de atravessar o lobby e lidar com os olhares curiosos e julgadores da equipe do hotel, Sean se aproximou da recepção e, com uma naturalidade que deixava claro seu costume em lugares de prestígio, pediu 2 suítes, uma para ele e outra para Elizabeth. Ele assinou os documentos sem demora e logo foram conduzidos até o elevador. Enquanto subiam, o som suave da música ambiente preenchia o espaço, embora o silêncio entre eles parecesse mais cheio de significado do que qualquer melodia. Quem é dono de si mesmo veste as roupas mais humildes, com uma postura que o luxo nunca alcança. Sean se virou para ela quando saíram do elevador, um leve sorriso brincando em seus lábios. "Me siga, Elizabeth", disse com um tom que sugeria surpresa. "Tenho uma surpresa especial para você." Elizabeth o observou com uma mistura de ceticismo e curiosidade, mas o seguiu pelo corredor até uma boutique de luxo dentro do hotel. As vitrines exibiam vestidos, roupas e acessórios requintados que brilhavam sob a luz suave e quente. Ao entrar, o ar ficou impregnado com notas suaves de perfumes e a textura do veludo e do cetim nas roupas. Há quem precise de ouro para se sentir valioso, outros simplesmente carregam seu próprio brilho. Sean indicou as peças com um gesto e, olhando-a com seriedade, mas sem perder a gentileza, disse: "Escolha o que quiser, Elizabeth. Mas lembre-se de algo. Você sempre ofuscará qualquer peça com sua beleza inegável." Elizabeth o olhou, tentando não romper em uma gargalhada diante da galanteios evidente dele. Com um sorriso travesso, respondeu: "Então, devo sair daqui com a mesma roupa e um cartaz que diga 'beleza sem adornos'?" Seu tom foi sarcástico, mas um brilho em seus olhos revelava sua gratidão. Sean a observou com respeito e fascinação, sem tentar adicionar mais nada à sua afirmação, apenas sentindo-se afortunado de estar naquele momento e naquele lugar. Havia em seu silêncio um pacto tácito, um reconhecimento mútuo de que, embora o dia terminasse, o eterno mal começava. Após uma breve visita pela boutique, Elizabeth parou na seção de perfumes. Seus olhos se iluminaram e seus lábios se curvaram em um leve sorriso, como se tivesse descoberto um cantinho familiar no meio do desconhecido. Sean, que a observava de uma distância prudente, percebeu aquele brilho de reconhecimento e se aproximou, intrigado. "Qual fragrância você gosta?" perguntou suavemente. "Embora pelo seu olhar, imagino que esses aromas sejam novos para você." Elizabeth o olhou de soslaio e uma faísca divertida acendeu em seu olhar. "Você está enganado, conheço isso perfeitamente", respondeu com um tom quase nostálgico, estendendo a mão para um frasco delicado. "Eu adoraria me impregnar novamente com o aroma de Jasmine des Anges, a fragrância de jasmim que me lembrava quem eu era, ou pelo menos quem eu costumava ser." Sean ficou em silêncio, surpreso. Algo naquela resposta, no contraste entre a garota errante e seu íntimo conhecimento de uma fragrância tão sofisticada e cara, gerou nele uma mistura de surpresa e curiosidade. No entanto, ele escolheu não aprofundar-se em seu passado. Sua intuição lhe dizia que havia um momento para cada pergunta, e neste bastava reconhecer que havia muito mais em Elizabeth do que as aparências mostravam. Nem todos os rostos revelam as histórias que carregam na alma. Alguns segredos se revelam apenas na fragrância de um instante. Finalmente, Sean pegou o frasco e o entregou à vendedora para que o preparasse, sem adicionar qualquer comentário. Nos gestos dele havia um entendimento implícito, como se entre eles começasse a formar-se uma linguagem na qual as palavras se tornavam a cada vez mais desnecessárias. Elizabeth percorreu a boutique escolhendo cada peça com uma curiosa desenvoltura, como se fosse familiar. Sean, observando-a de uma distância respeitosa, se aproximou finalmente com os sapatos e acessórios mais finos que conseguiu encontrar, insistindo em completar a escolha. "Não há nada que possa superar sua beleza extraordinária", disse Sean, enquanto lhe oferecia uma caixa com sapatos elegantes e uma série de acessórios delicados, como maquiagens, bolsas e joias.
Toda esta boutique fica opaca diante da sua beleza natural. Mas deixe-me pelo menos fazer um agrado. Ao menos com um detalhe para a bela jovem que salvou minha vida com o ato mais corajoso que meus olhos já viram. Elizabeth lançou-lhe um olhar com a faísca de ironia que a caracterizava. Detalhe, você disse? Parece mais que você está tentando me disfarçar para não notar que sou a vagabunda em missão de resgate. Não vai me colocar numa vitrine, vai, vamos ver. Espero que você não tenha planos de exibir a resgatista de luxo por aí. Sean riu, surpreso e admirado, enquanto ela continuava inspecionando as peças sem pressa, cada item que tocava revelando a segurança de alguém que, apesar das aparências, sabia exatamente quem era. Finalizada a compra, Sean disse à linda jovem: "Vá para a sua suíte, Elizabeth. É hora de mostrar ao mundo a mulher incrível que você é. Eu passarei por você assim que estiver pronta para descer para o restaurante e jantar. Vou lhe dar a mais bela noite da sua vida. Obrigado novamente por tudo o que fez por mim." A noite da minha vida? Desde que não inclua outro resgate de parapente. Não a essa hora, respondeu Elizabeth entre risos. Ambos se despediram enquanto entravam nas suas respectivas suítes, mas interiormente cada um ficou pensando no outro, com um sorriso estranho no rosto. Depois de tomar um banho quase ritualístico, a jovem terminou de se arrumar em frente ao espelho. Com os cabelos enrolados em um pano e sua pele perfeita e delicada, ela aplicou uma maquiagem sofisticada e deslizou cuidadosamente o lápis de batom vermelho intenso sobre a boca, revelando o contraste perfeito em sua pele branquíssima. Em seguida retirou o pano, deixando seus cachos dourados caírem, emoldurando seu rosto esbelto com elegância. Sobre sua figura esbelta, delicada e atraente, caiu um vestido vermelho exclusivo de designer, ajustado em sua cintura fina, com um decote ousado que a fazia parecer ainda mais bonita. Elizabeth segurou um colar de diamantes ao redor do pescoço e finalmente colocou brincos de rubis que pareciam brilhar sob a suave luz da suíte. Ela escovou seus longos cabelos cacheados e, por fim, pegou o frasco de perfume de jasmim, se impregnando com seu aroma, fechando os olhos por um instante. Ao se olhar no espelho, maravilhosamente bonita como uma modelo de passarela, com seus altos saltos, um sorriso suave surgiu em seus lábios, sussurrando para si mesma. Quase tinha esquecido quem era e quem sou. Então um pensamento repentino cruzou sua mente. A essência de alguém não muda pelo luxo que o cerca, mas pela verdade que carrega dentro. Nesse instante, uma batida na porta a tirou de seus pensamentos. Ao abri-la, encontrou Sean, que a observava com surpresa e admiração estampadas no rosto. Ele a olhou de cima a baixo, sem conseguir disfarçar o impacto. "Dê uma volta, Elizabeth", disse em um tom encantado. A jovem, divertida, tão esbelta e bonita, girou lentamente, deixando que o vestido vermelho e seus cachos dourados acompanhassem o movimento com elegância. Sean a observou e, após um breve silêncio, comentou quase sem fôlego: "Sua beleza é absolutamente imponente, Elizabeth. Você parece uma modelo de passarela na perfeição de sua figura esbelta." Elizabeth, surpresa, mas mantendo seu habitual brilho, sorriu e ambos trocaram um olhar que dizia muito mais do que palavras. "Então, de vagabunda resgatista a modelo de passarela? Uau, Sean! Já pensou em ser escritor? Claro, poderia me colocar como protagonista, embora eu temo que não seguiria seu roteiro. Como heroína incomum, sabe que sempre vou quebrar todas as regras", disse divertida, com seu rosto juvenil maquiado, mais bonita do que nunca. Então Sean, em seu traje exclusivo, fez-lhe um elogio ainda maior. "Parece que o brilho de cada diamante e o vermelho de cada rubi não são mais do que reflexos de sua própria essência, Elizabeth." Imediatamente a jovem e bela garota retrucou, com sua habitual ironia divertida: "Brilho de diamante e vermelho de rubi? Não exagera, Sean. É só uma vagabunda em um traje de gala." Sean sorriu diante da genialidade de suas respostas, sempre pronta para revidar com seu estilo único. E continuou: "Elizabeth, você é tão deslumbrante que cada joia parece ter deixado de brilhar ao te ver. Porque você é a verdadeira joia desta noite." "Deslumbrante? Não duvido, meu querido Sean, havia um enorme espelho na minha suíte,
Mas agora você está em apuros. Vai ter que correr atrás de óculos de sol para não ficar cegado, acrescentou a jovem com um sorriso espetacular enquanto Sean não parava de sorrir, admirado com sua grandiosidade em todos os sentidos. Minutos depois, a esbelta garota entrava de braço dado com o milionário no prestigiado restaurante do hotel. O brilho que reside na alma não precisa de joias para se revelar. Na pureza de sua essência, o espírito é seu próprio tesouro. O elegante casal entrou no restaurante com uma presença impossível de ignorar. A beleza espetacular de Elizabeth em seu vestido vermelho sobre sua silhueta perfeita, junto à figura distinta de Sean em seu traje exclusivo, capturava a atenção de todos no local. Enquanto avançavam em direção à mesa, os olhares inevitavelmente se fixavam em Elizabeth, que, com sua caminhada segura e sutil, parecia atrair a luz a cada passo. Quando se sentaram, um garçom de aparência formal se aproximou, entregando-lhes o cardápio com um gesto discreto, porém reverente. Sean o abriu com naturalidade e começou a ler as opções, evidentemente preparado para guiar Elizabeth pelos pratos de alta gastronomia. No entanto, enquanto ele começava a descrever um prato típico da região, Elizabeth, com um sorriso travesso, o interrompeu. Ah, claro. Côtes de veau grillé, disse pronunciando cada sílaba em um francês impecável, com uma elegância inesperada, enquanto olhava o cardápio. E vejo também risoto al tartufo. E aqui, tagliolini al nero di sépia. Ah, é claro, o famoso pâté de foie gras. Sean a olhava atônito, tentando processar o que acabara de ouvir, e após alguns segundos de silêncio, entre surpreso e divertido, não conseguiu evitar dizer: como pode uma vagabunda ser tão bonita, dominar um parapente e, além disso, ser poliglota? Há algo que não se encaixa nesse quebra-cabeça. Elizabeth, divertida com sua reação, devolveu-lhe um olhar brincalhão e, com um sorriso astuto, respondeu: bem, Sean, é que sou como aqueles livros antigos de luxo. Alguns não se atrevem a abri-los, mas quem o faz encontra histórias que nunca imaginou. Sean soltou uma risada profunda, encantado com seu engenho, enquanto o garçom, que observava de canto, aguardava pacientemente sua escolha de pratos. Sem quebrar o encanto do momento, Sean fechou o cardápio e olhou para o garçom para fazer o pedido, mas Elizabeth o interrompeu com sagacidade. Vamos pedir um par de côte de veau grillés para acompanhar um chardonnay. Enquanto o garçom se afastava, Elizabeth e Sean trocaram um olhar cúmplice, ambos cientes da curiosidade que ele sentia e do mistério que ela, elegantemente, mantinha intacto. Existem almas que cruzam a vida como estrelas cadentes, tocando os outros com sua luz sem nunca se deixar capturar. A conversa fluía com uma mistura de encanto e mistério. Sean, intrigado por cada palavra e gesto de Elizabeth, finalmente deixou escapar a pergunta que vinha rondando sua mente desde que a conheceu. Preciso saber sua história, disse, olhando-a com uma mistura de curiosidade e admiração. Elizabeth soltou uma risadinha suave, cheia de ironia e mistério. Está com pressa para desvendar o mistério da agenda apertada de uma vagabunda? Replicou divertida. Ele, sem se deixar intimidar pelo tom brincalhão, olhou-a profundamente, deixando sua sinceridade se refletir em cada palavra. Por favor. Elizabeth, às vezes, na vida, encontramos algo que sentimos que devemos conhecer, como se ao descobri-lo fôssemos entender algo que sempre buscamos. Sua voz tremia levemente de emoção. E assim é com você. Sinto que conhecer sua verdade é encontrar uma parte da minha. Ela o olhou por um momento, surpresa e tocada por sua honestidade. Depois de uma pausa reflexiva, assentiu, olhando para um ponto distante, como se estivesse se reencontrando com sua própria história. Às vezes, os caminhos que parecem nos conduzir à perda nos levam, na verdade, a descobrir o que nunca teríamos encontrado no conforto do conhecido. Talvez nem tudo é o que parece, murmurou. Aprendi que, ao soltar nossas posses, o que resta é nossa verdadeira identidade. Sean, esta é a minha história. Fui despojada de tudo o que tinha, exceto de mim mesma.
Sean a olhava atentamente em silêncio, entendendo que por trás de cada palavra havia um passado intenso. Com suavidade e sem desviar o olhar, sussurrou: "Deixe-me participar das suas verdades. Se você é quem vive no penhasco, eu irei por você para te salvar sem hesitar." Elizabeth o olhou, seus olhos brilhando com uma intensidade que dizia mais do que 1000 palavras. Em seu coração, algo se abriu, e naquele silêncio compartilhado, entenderam que, embora viessem de mundos diferentes, havia algo inegável que os unia. Talvez a vida não nos leve para onde esperamos, mas para onde nossa alma, em silêncio, deseja estar. Nasci em Cantábria, no norte da Espanha. Passei minha infância entre as montanhas e o mar. Então sempre fui aventureira. Meu pai, Martim Montano, era meu único familiar próximo. Minha mãe faleceu quando nasci, e ele se dedicou a me criar e ao seu trabalho. Administrava uma fortuna considerável no ramo da construção naval. Um negócio de família que meu avô lhe deixou e ao qual ele dedicou toda a sua vida. Mas nunca foi desses magnatas frios. Ao contrário, era generoso e me ensinou que a verdadeira riqueza está no que damos, não no que possuímos. Elizabeth fez uma pausa, como se com suas palavras visse seu passado tomando forma diante dela. Continuou em um tom mais sombrio. A adolescência foi uma fase linda. Aprendi a voar de parapente, e meu pai me apoiava em todos os meus esportes radicais, embora ficasse apavorado ao me ver saltando no vazio dos penhascos da minha terra. Era uma vida bem livre e tranquila, até que o irmão dele, meu tio Joaquim, apareceu. Era seu sócio na empresa, mas também alguém de quem sempre desconfiei. Acho que foi um pressentimento, mas não imaginava até que ponto eu estava certa. Sean a observava, absorto em cada palavra, notando o peso emocional em sua voz. Ela o olhou nos olhos com determinação, como se naquele contato renovasse sua coragem para continuar. Quando as autoridades intervieram, as contas pessoais e familiares foram bloqueadas e todos os nossos bens ficaram congelados. Joaquim, sendo o único sócio sem acusações, assumiu a administração da empresa. Alegou que era necessário mantê-la funcionando para evitar maiores prejuízos e conseguiu manter um acesso restrito para gerenciar contratos e cobrir gastos básicos. Enquanto isso, sem dinheiro nem recursos para defender meu pai, qualquer tentativa de provar sua inocência parecia praticamente impossível. Em meio à minha desesperança, numa tarde me vi observando o horizonte e vi meu parapente, aquele que havia sido meu companheiro de liberdade durante anos. Decidi vender o que mais amava para tentar ajudar meu pai. Usei cada centavo para contratar ajuda jurídica e buscar provas de sua inocência. Mas antes que eu pudesse avançar, Joaquim soube da minha intenção e me impôs um ultimato. Se eu não abandonasse meus esforços para ajudar meu pai e não fosse embora, ele se certificaria de que eu nunca mais o visse. Foi assim que fiquei sem família, sem recursos, e sem outra opção senão me afastar o máximo que podia, ao menos para saber ou imaginar que meu pai estava vivo. Sean, comovido e indignado até a última fibra, respondeu com tom firme: "Vamos descansar imediatamente. Amanhã sairemos de madrugada para a Espanha. Tenho que resgatar a garota mais linda que meus olhos já viram, que está presa em seu próprio penhasco. E juro que vou devolver tanto ao seu pai quanto ao seu lindo parapente." Com lágrimas nos olhos, pela primeira vez o escudo da jovem e bela garota se quebrou, e ela se levantou de seu assento e o abraçou com todo o seu coração, sem palavras. Às vezes os corações mais fortes também precisam descansar no abraço de outro para lembrar que não devem carregar tudo sozinhos. Na manhã seguinte, a Espanha os recebia. O avião aterrissou suavemente no aeroporto de Bilbao, o ponto mais próximo de Cantábria, com instalações adequadas para receber a aeronave privada que Sean havia providenciado. Ao abrir as portas, um vento fresco do norte os acolheu. Em cada retorno, carregamos as cicatrizes das batalhas que lutamos, e é nessa dignidade que reside o verdadeiro triunfo da memória. Elizabeth desceu primeiro, indo pelas escadas com uma elegância e graça que destacavam sua figura esbelta e poderosa.
Usava um traje verde maçã de designer que acentuava seu cabelo dourado e óculos escuros que, junto com sua bolsa de luxo e saltos altos, davam-lhe ares de uma imperatriz que parecia retornar a um trono esquecido. Às vezes, o verdadeiro poder de uma rainha não está no luxo que a envolve, mas na dignidade com que encara o retorno aos próprios abismos. Sean a seguiu observando-a com um sorriso discreto. Quando chegaram à pista, ele se aproximou dela e, mantendo uma postura firme, falou em tom baixo e decidido. Chegamos à sua terra, minha bela Elizabeth. Reservei uma vila em Cantábria onde vamos ficar. Pegaremos um táxi até lá agora, e depois de nos acomodarmos, vamos comprar um carro. Tenho os melhores advogados de Cantábria cuidando do caso. Ontem à noite, minha equipe jurídica em Dublin coordenou os contatos necessários. Este será apenas o começo para desvendar toda a verdade. Isso eu te prometo. Elizabeth o olhou tirando lentamente os óculos de sol de seu rosto juvenil e suave para encontrar seu olhar. Uau, Sean! Não imaginava que resgatar milionárias de parapente fosse um negócio tão lucrativo, com pacotes de luxo incluídos. Disse com sua habitual ironia engraçada, mas depois mudou o tom e aprofundou sua resposta. Agora falando sério, obrigada, Sean. Nem todos têm coragem de enfrentar os abismos dos outros. O que quer que encontremos nesse caminho, já não me sinto mais sozinha. Poucas horas depois, Elizabeth e Sean desceram do táxi em frente à vila que ele havia reservado em Cantábria. Os dois ficaram extasiados por um momento, contemplando os amplos jardins bem cuidados, rodeados por ciprestes e roseiras antigas que davam à vila uma aura de mistério e sofisticação. A verdadeira beleza de um lugar não está em sua grandeza, mas na paz que é capaz de conceder à alma que o contempla. Depois de cruzar a entrada e tomar um breve descanso, cada um em seu quarto luxuoso, trocaram de roupa, ela vestindo um elegante traje amarelo que se ajustava à sua figura esbelta, e seguiram para a concessionária onde Sean havia planejado comprar um carro. Quando chegaram lá, enquanto passeavam pelo local, Sean se voltou para Elizabeth com um sorriso interessado. Algum que você queira me recomendar? Perguntou com a intenção de surpreendê-la. Como se fosse para você mesma. Elizabeth o olhou com uma centelha nos olhos, pois ele não imaginava o quanto ela sabia sobre carros de luxo. Caminhou até um dos modelos mais destacados da sala de exposição e, com voz firme, começou a indicar opções. Para você, adoro o Mercedes-Benz Classe G, um clássico robusto com caráter. É perfeito para quem sabe o que quer. Agora, este outro, um Porsche Cayenne Turbo GT, tem desempenho impecável graças ao motor V8 biturbo de 640 CV, perfeito para quem gosta de potência. Mas, sem dúvida, adicionou, guiando o olhar dele para um modelo ainda mais especial, este Aston Martin DBX707 é uma joia automotiva, com o equilíbrio perfeito entre estilo e funcionalidade, ideal para alguém com uma alma de elevada categoria e espírito aventureiro, que adora ficar preso nos desfiladeiros só pelo risco de tirar uma foto perfeita na borda de um penhasco perigoso. Disse a jovem e bela garota entre risos divertidos. Sean a olhou impressionado, rindo alto sem conseguir conter um sorriso de surpresa e admiração. Não se fale mais então, este é o carro! Exclamou com determinação. Deixe-me falar com o executivo de vendas, me acompanhe. Diante do executivo, Sean falou com uma determinação que não deixou espaço para dúvidas. Esta jovem tão linda que você vê aqui vai levar o Aston Martin DBX707, disse com um sorriso ao notar o rosto de Elizabeth cheio de surpresa. Prepare os documentos para registrá-lo no nome dela imediatamente. Elizabeth ficou atônita, sentindo uma mistura de incredulidade e emoção. Tentou controlar sua resposta, mas não pôde evitar falar com seu tom habitual de humor. Um Aston Martin? Sean, você está me comprando um carro ou me convidando para uma nova vida de filme? Mas nos seus olhos havia um brilho sincero de gratidão, e após uma pausa, aceitou o presente com um sorriso caloroso, enquanto o abraçava com todo o seu coração. Há presentes que não buscam ser possuídos, mas compartilhados, porque alguns gestos têm o poder de mudar vidas, e no ato de dar,
revelam uma parte oculta de nós mesmos. Elizabeth acelerou com confiança aos seus belos 20 anos, sua mão segurando firmemente o volante do Aston Martin, enquanto seus cachos dourados dançavam ao vento que entrava pela janela entreaberta. A estrada sinuosa de Cantábria parecia feita para sua habilidade e conhecimento do local, e cada curva era uma declaração silenciosa de que aquele território, de alguma forma, pertencia ao seu espírito indomável. Sean, sentado ao seu lado, observava a mistura de concentração e liberdade no seu rosto. Às vezes parecia que Elizabeth não estava apenas dirigindo um carro, mas recuperando uma parte de si mesma a cada quilômetro percorrido. Finalmente pararam diante de um prédio. Ambos desceram do carro e caminharam em direção à entrada. Ao cruzarem a porta, foram recebidos por uma secretária que, após cumprimentá-los, os conduziu a um escritório com paredes de madeira decorado com estantes cheias de livros de direito, tratados e diplomas emoldurados. Atrás da mesa, os aguardava o advogado. Um homem de cabelo grisalho, impecável, com uma expressão de seriedade que suavizou ligeiramente ao vê-los entrar. Quando decidimos lutar pelo que é justo, não buscamos apenas justiça no mundo, mas também em nós mesmos, redescobrindo quem somos a cada passo em frente. Sean O'Sullivan e Elizabeth Montano, correto? Cumprimentou-os, levantando-se para apertar as mãos deles. Sou o licenciado Armando Rosado. Bem-vindos, e permita-me dizer que estamos cientes dos aspectos gerais do seu caso, graças às informações fornecidas pela sua equipe jurídica em Dublin, Sir O'Sullivan. Obrigado, licenciado. Esperamos poder contar com sua ajuda, respondeu Sean em espanhol, sua voz firme, mas cordial, marcada por um leve sotaque inglês que dava um toque peculiar ao escritório. Claro, respondeu Armando, indicando para que se sentassem em frente à sua mesa. Elizabeth se acomodou com o olhar fixo no advogado. Ao ver a determinação nos olhos dele, Armando continuou. Entendo que há acusações graves contra seu pai, Elizabeth. De acordo com nossas primeiras análises, certos movimentos financeiros e legais de seu tio Joaquim levantam suspeitas importantes. Isso ainda não garante nada, mas estamos convencidos de que temos um bom ponto de partida para provar a inocência de seu pai. Elizabeth respirou profundamente e, embora seus olhos refletissem a tensão de quem carregava uma verdade silenciada, ela manteve a compostura. Então, licenciado Armando, o que podemos fazer para começar? Perguntou com calma, mas com a intensidade de quem está pronta para enfrentar qualquer verdade que se aproxime. O advogado assentiu, admirado pela coragem de sua jovem cliente. Faremos uma revisão minuciosa dos ativos congelados e dos documentos que embasaram as acusações. Além disso, precisamos reconstruir os registros da empresa para procurar padrões ou transferências que sugiram desvio de fundos. Elizabeth assentiu e sua voz refletiu uma mistura de esperança e determinação. Licenciado, sabemos que a justiça só é encontrada quando estamos dispostos a questionar tudo o que nos rodeia, até mesmo aquilo que consideramos certo. Elizabeth e Sean se levantaram, prontos para sair do escritório. Com um último olhar de agradecimento e determinação, ela fez um gesto afirmativo com a cabeça em resposta ao que o advogado havia dito, sabendo que finalmente alguém estava disposto a ajudá-la a recuperar tudo o que sua família havia perdido. A justiça não é apenas um resultado, é o eco da luta corajosa de quem não aceita se render à mentira. O dia do novo julgamento parcial chegou com uma tensão palpável na sala. Já se passavam 2 meses desde que Elizabeth, Sean e o advogado Armando Rosado começaram sua incansável busca por evidências que agora poderiam mudar o destino de seu pai. A audiência acontecia em um tribunal de Cantábria. Elizabeth, vestida de azul com uma sobriedade elegante que refletia sua determinação, olhava de rebojo para Sean, que a acompanhava na primeira fila com um sorriso de apoio inabalável. Quando o juiz pediu a entrada do novo testemunho, um murmúrio se espalhou entre os presentes. Era um ex-empregado da empresa familiar, um contador chamado Manuel Ortega, que trabalhou por anos sob a direção de Joaquim. Senhor Ortega, o senhor pode declarar o que sabe sobre as transações financeiras que levaram ao processo do acusado? Perguntou o advogado Rosado com voz firme,
mas empática. O testemunho engoliu em seco antes de responder, mas sua voz soou clara na sala. Sim, o que sei é que o desvio de fundos foi orquestrado por Joaquim Montano. Durante as noites em que ele trabalhava até tarde, fui testemunha de como ele alterava os registros e transferia dinheiro para contas no exterior. Um murmúrio aumentou e o juiz pediu silêncio. A atenção se voltou imediatamente para o advogado de defesa. Solicito que Joaquim Montano suba ao palco, ordenou Rosado, olhando com firmeza para o tio de Elizabeth, que avançava com passos pesados e expressão tensa. As primeiras perguntas foram metódicas, mas bastaram algumas réplicas incisivas de Rosado para que Joaquim começasse a duvidar de suas respostas. A contradição ficou evidente quando ele tentou justificar transferências que agora, graças ao testemunho de Ortega e aos novos documentos, não tinha como explicar. Um suor frio perlava sua testa enquanto os murmúrios do público se tornavam insuportáveis. Finalmente, após um cruzamento de perguntas diretas e sem saída, Joaquim levantou o olhar, visivelmente derrotado, e disse em um murmúrio que ecoou como um trovão na sala. Sim, eu fiz. Satisfeitos? Fui eu quem manipulei as contas e culpei meu irmão para me salvar. A confissão foi recebida com uma mistura de surpresa e alívio entre os presentes. Minutos depois, Martim Montano foi declarado inocente. Elizabeth levou a mão à boca, seus olhos se encheram de lágrimas antes de se levantar rapidamente e correr em direção ao seu pai, que depois de tanto tempo a recebeu com um abraço que encapsulou todos os dias de luta e esperança. Enquanto as lágrimas de alguns presentes preenchiam a sala, Elizabeth, ainda abraçada ao pai, sussurrou. Eu te prometi, papai. Eu te prometi. Existem momentos na vida que devolvem a fé no que parecia perdido, e é nesses instantes que a verdade triunfa e a alma se reconcilia com sua própria história. Elizabeth, com lágrimas de emoção cruzando seu rosto e ainda segurando seu pai, se virou para Sean, que observava a cena com olhos brilhantes e um sorriso sereno. Caminhou até ele, sentindo como cada passo que dava estava carregado de significado e gratidão. Quando seus olhares se encontraram, Elizabeth parou em frente a ele e com uma voz trêmula, mas firme, disse, Sean, não existem palavras suficientes para agradecer o que você fez por mim. Você não só me ajudou a salvar meu pai, mas me salvou também. Me mostrou que mesmo nos momentos mais sombrios, existem anjos que nos guiam de volta para onde pertencemos. Sem pensar, o abraçou com força, um gesto que transbordava todas as emoções. A gratidão e a conexão profunda que havia nascido entre eles em sua jornada inesperada. Sean fechou os olhos, sentindo o calor do abraço, e por um momento, o mundo pareceu parar. Elizabeth se afastou suavemente e olhou para seu pai, com uma mistura de alegria e orgulho. Papai, sem esse homem maravilhoso chamado Sean, eu ainda estaria perdida no abismo, assim como você. Às vezes o destino nos leva por caminhos incertos, só para nos lembrar que a verdadeira riqueza está nos laços que forjamos quando menos esperamos. Um mês depois, os penhascos de Moher, na Irlanda, estavam mais imponentes do que nunca, cobertos pela luz dourada do pôr do sol que tingia o Atlântico de reflexos cintilantes. As ondas rugiam em sua eterna sinfonia. Uma plateia seletiva aguardava com emoção contida. Eles haviam sido testemunhas de um espetáculo incomum e emotivo. O casamento de Elizabeth Montano e Sean Fitzgerald O'Sullivan, um evento que fez dois mundos tão diferentes colidirem para formar um novo. Elizabeth, com o rosto tão juvenil, radiante e etéreo, usava um vestido de noiva branco que se ajustava à sua figura esbelta, com uma elegância incomparável. O tecido de renda, delicadamente bordado, dançava ao ritmo do vento, enquanto uma longa capa de tule flutuava como um rastro etéreo atrás dela. Seus cachos dourados estavam presos de forma natural, com pequenas flores de jasmim entrelaçadas que destacavam sua beleza e lembravam o perfume que tanto a marcava. Seus olhos, agora mais serenos e luminosos do que nunca, refletiam a certeza de um amor que havia nascido entre o vento e os abismos. A poucos metros dela, Sean a observava da saliência,
onde haviam prometido amor eterno minutos antes. Usava um traje escuro elegante, com um colete em tom marfim, e seu olhar, cheio de emoção, não se afastava da figura de Elizabeth enquanto ela se preparava para um momento que simbolizava tudo o que haviam vivido juntos. Com um sorriso travesso, Elizabeth olhou para Sean e levantou uma sobrancelha, como desafiando-o a segui-la. Sem mais, correu alguns passos e se lançou ao vazio com o parapente, o vestido ondulando como uma asa de liberdade. A plateia prendeu a respiração enquanto o parapente branco se abria, e ela se elevava no ar, flutuando sobre as ondas que rugiam em aprovação. Sean, sem perder um segundo, colocou seu próprio arnês e saltou atrás dela em seu parapente. Seus movimentos eram firmes e seguros, e em pouco tempo ele a alcançou no ar. Ao lado dela, voando juntos sobre o abismo, estendeu a mão e tomou a de Elizabeth, entrelaçando seus dedos enquanto a corrente os levava suavemente em uma dança que parecia suspensa no tempo. "Pronto para voar sempre comigo?" sussurrou ela, sua voz carregada pelo vento, mas suficientemente clara para que ele a ouvisse. Sean sorriu, inclinando-se em direção a ela até que suas testas se tocassem, e respondeu com um tom cheio de promessa. "Sempre, Elizabeth, com você até o fim do horizonte." E assim, sobrevoando os penhascos onde tudo havia começado, entrelaçados no ar e com o Atlântico como testemunha, selaram um novo capítulo que prometia ser tão aventureiro e inesperado quanto seu primeiro encontro. Porque há amores que não apenas desafiam as normas da vida, mas voam sobre elas, levando consigo o eco daqueles que souberam amar sem medo de cair. Querido ouvinte, hoje elevo um pensamento de gratidão porque você tem a sorte de ser testemunha dessa história. E embora o material possa ser abundante ou escasso, você possui a riqueza do coração, um dom que muitos desejam e poucos encontram. Se você deseja ajudar os cães abandonados da rua, é muito fácil. Basta se inscrever, dar um like e compartilhar esta história pelo WhatsApp. Deixe seu nome nos comentários para que eu possa enviar um cumprimento personalizado.